Pai, Senhor Jesus, irmãos, bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Edmilson Santos e tenho a palavra de Deus para o seu coração. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. E o tema de hoje é Deus não se esqueceu de você. Vamos à Bíblia? Em Gênesis, capítulo 40, versículo 23, está escrito: O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. O capítulo 40 de Gênesis narra um episódio da vida de José enquanto ele estava preso no Egito. Mesmo sendo inocente, José havia sido colocado na prisão após ser falsamente acusado pela esposa de Potifar. Durante o período em que estava preso, 2 oficiais do palácio de Faraó também foram lançados na prisão: o copeiro mor e o padeiro mor. Ambos tiveram sonhos perturbadores, e José, pela revelação de Deus, interpretou esses sonhos. José anunciou que o copeiro mor seria restaurado à sua posição. Ao revelar isso, José faz um pedido, que quando fosse restaurado, o copeiro se lembrasse dele e mencionasse sua situação a Faraó para que fosse libertado. No entanto, o versículo 23 mostra que, após voltar ao palácio, o copeiro simplesmente se esqueceu de José. Não se lembrou. A expressão indica que o copeiro não cumpriu o pedido de José. Ele havia recebido um grande benefício por meio da interpretação do sonho, mas não demonstrou gratidão suficiente para ajudar aquele que o auxiliou. Esse detalhe revela uma realidade comum na experiência humana. Muitas vezes as pessoas esquecem daqueles que as ajudaram quando voltam a prosperar. Antes se esqueceu dele. O texto reforça a ideia de esquecimento de forma intencional. A repetição enfatiza a frustração da situação. José havia feito bem, mas permaneceu na prisão, porque aquele que poderia ajudá-lo não agiu. Contudo, esse esquecimento humano faz parte do processo pelo qual Deus estava conduzindo a história de José. Embora o copeiro tenha se esquecido, Deus não havia se esquecido. Esse versículo revela que os esquecimentos humanos não anulam os planos de Deus. Mesmo quando as pessoas falham conosco, Deus continua trabalhando silenciosamente para cumprir seus propósitos. Esse versículo traz lições profundas para a vida cristã. Primeiramente, ele nos lembra que nem sempre as pessoas retribuem o bem que fazemos. Além disso, mostra que confiar apenas em pessoas pode trazer frustração. Por fim, ensina que devemos confiar em Deus, pois Ele nunca se esquece daqueles que lhe pertencem. Aquilo que parece atraso, muitas vezes faz parte do tempo perfeito de Deus. Em resumo, esse versículo ensina que, mesmo quando somos esquecidos pelos homens, Deus continua lembrando de nós e conduzindo a sua vontade no tempo certo. Que cada dia mais nós possamos viver o tempo de Deus, que cada dia mais nós possamos confiar em Deus e descansar em Deus, pois as tuas promessas, as nossas promessas, elas vão se cumprir se for feita por Deus. Então fique tranquilo, descanse, confie e ore ao Senhor em nome de Jesus para cada vez mais nós possamos conseguir direção de Deus, e é isso que importa. Vamos orar? Soberano Deus, eterno amado Pai, em nome de Jesus, o teu tempo é perfeito, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nenhuma das suas promessas, Senhor, podem ser frustradas. Senhor, mesmo que o homem, Senhor, não nos ajude, mesmo, Pai, em nome de Jesus, que até mesmo, Senhor, o homem muitas das vezes nos atrapalha. Mas o Senhor, Pai, em nome de Jesus, é que nos ajuda, é o Senhor, Pai, que nos faz vencer, é o Senhor que nos conduz. O homem pode até esquecer o nosso nome, pode até esquecer, Pai, em nome de Jesus, aquilo que nós fizemos para ajudá-lo, mas o Senhor não esquece, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que cada dia mais, Senhor, em nome de Jesus, nós venhamos viver a totalidade das promessas que o Senhor tem para nós. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Você ouviu mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. Lembre-se que para escutar a voz de Deus é necessário silenciar o barulho do mundo. Desejo a todos um dia abençoado. Forte abraço e fiquem com Deus.